15 de agosto de 2021. Cabul caiu. Para muitos, a tomada de poder pelo Talibã significava o fim dos bombardeios e o silêncio das armas. Mas a realidade era outra. Por que a violência não parou com a vitória? O mundo esperava uma transição política, mas na prática, o que começou foi uma caçada humana sistemática. O alvo principal eram as mulheres. Nas ruas, o clima mudou em horas. O som de saltos altos deu lugar ao silêncio do medo. Lojas de roupas femininas tiveram os rostos dos manequins apagados com tinta preta ou cobertos com sacos plásticos. A câmera registra. Patrulhas armadas percorrem os bairros residenciais. Eles batem de porta em porta. Levam listas com nomes específicos. Ouve-se o som de portas sendo arrombadas e o grito de famílias sendo separadas. Não era apenas uma mudança de governo. Era a imposição de um terror invisível. Imagens capturadas por câmeras ocultas e celulares escondidos mostram o que a mídia oficial proibiu. Mulheres são arrastadas por becos. Chibatadas atingem quem ousa estudar ou trabalhar. O vídeo revela. A crueldade é fria, calculada e sem cortes. Não havia margem para erro ou desobediência. As filmagens mostram corpos deixados em praças públicas como aviso. O cheiro de pólvora e poeira ainda pairava no ar. Cada frame dessas gravações clandestinas documenta uma execução ou um espancamento público. O mundo assistiu ao colapso pelas redes sociais. Mas o que as câmeras secretas mostram é um nível de brutalidade que os noticiários não puderam exibir. O Tribunal das Ruas deu a sentença final. Dezembro de 1979. Foi nessa data que o destino do Afeganistão mudou para sempre. A União Soviética enviou tanques e tropas para sustentar um governo comunista em crise. Não foi uma intervenção rápida. Foi o início de uma hemorragia que duraria décadas. Por que o país entrou em colapso total? O mundo olhava para a política, mas o povo sentia o aço. A guerra soviética não ficou restrita às bases militares. Ela entrou em cada residência. O cenário era de terra arrasada. Bombas transformavam aldeias em poeira. Plantações eram incendiadas deliberadamente. Estradas simplesmente deixaram de existir sob o peso das lagartas dos tanques. À primeira vista, uma missão de apoio. Mas na prática, a destruição sistemática de uma nação. Em fevereiro de 1989, os soviéticos finalmente saíram. O rastro deixado para trás era aterrador. Mais de 1 milhão de afegãos estavam mortos. Outros milhões carregavam cicatrizes de estilhaços ou membros amputados. Famílias abandonaram tudo o que tinham para salvar a própria pele. A crise migratória não tinha precedentes. Cerca de 5 milhões de pessoas cruzaram as fronteiras em direção ao Paquistão e ao Irã. O destino eram campos de refugiados superlotados. No quadro, tendas rasgadas e barracos de lama que se estendiam até o horizonte. Toda uma geração cresceu nesses campos. Crianças nunca viram o interior de uma escola. Pais passavam os dias em busca de qualquer trabalho braçal para garantir uma refeição. O aprendizado dessas pessoas não foi acadêmico, foi sobre sobrevivência bruta. Dentro do Afeganistão, vilarejos inteiros foram apagados dos mapas oficiais. Milhares de famílias esperavam por notícias de parentes que nunca retornaram. Mas isso era apenas o começo. Muitos acreditaram que a saída dos soviéticos traria o fim do pesadelo. Estavam errados. Em abril de 1992, o governo apoiado por Moscou desmoronou de vez. O vácuo de poder foi preenchido pelo caos. Antigos aliados voltaram suas armas uns contra os outros. Não havia mais um inimigo externo, apenas a sede pelo controle. Grupos armados iniciaram uma disputa sangrenta, quarteirão por quarteirão. Cabul se tornou a cidade mais perigosa do planeta. Os eventos aceleraram de forma violenta. Entre 1992 e 1996, foguetes e artilharia pesada atingiam bairros residenciais diariamente. O som das explosões era a única constante. Hospitais, escolas e casas eram alvos frequentes. Na filmagem da época, nota-se nuvens de fumaça negra cobrindo o céu da capital. Apenas em Cabul, 50 mil civis perderam a vida nesse período.
O Estado havia deixado de existir. Não havia leis, não havia ordem, não havia governo. O terreno estava pronto para o que viria a seguir. Os tribunais deixaram de existir. As leis foram substituídas pelo peso do cano de um fuzil. Agora quem tinha uma arma ditava a sentença. Por que a ordem desmoronou tão rápido? O sistema judicial simplesmente evaporou. O medo ocupou o vazio. Pontos de controle surgiram em cada esquina. Homens mascarados bloqueavam as avenidas principais e os becos secundários. Eles não pediam documentos, eles impunham a vontade. A cena se repetia. Motoristas eram arrancados de seus carros pelos cabelos. Passageiros de ônibus eram forçados a descer sob a mira de metralhadoras. Ninguém questionava. O silêncio era a única forma de sobrevivência. Invasões domiciliares viraram rotina. Portas eram derrubadas no meio da noite, sem qualquer aviso ou mandado. Uma denúncia anônima era o suficiente. Qualquer pessoa podia ser acusada de qualquer crime a qualquer momento. Para as mulheres, a liberdade terminou. Sair de casa tornou-se um risco de morte ou desaparecimento. No quadro, ruas vazias de figuras femininas. O perigo era onipresente. Muitas foram sequestradas em plena luz do dia. Outras sofreram agressões físicas ou foram forçadas a casamentos por combatentes armados. Não havia para quem pedir socorro. As escolas esvaziaram. Meninas pararam de frequentar as salas de aula. O motivo era simples. As estradas pertenciam aos milicianos. O caminho para a educação virou um corredor de violência. As mães vigiavam as janelas em tempo integral. Cada minuto de atraso de um filho significava o pior. A estrutura da família foi esmagada pelo caos das ruas. Não havia mais proteção oficial, apenas a lei do mais forte. As famílias se trancaram em casa. Do lado de fora, a lei deixou de existir. Civis viraram reféns de grupos armados que ignoravam a vida humana. O cansaço tomou conta do Afeganistão. A população não buscava mais liberdade ou debates políticos. Eles queriam o fim dos bombardeios. Queriam ordem, não importava a vinda de quem. Esse vazio de poder criou uma oportunidade. Por que o povo aceitou um grupo radical? A resposta é simples. O caos era insuportável. O Talibã surgiu em silêncio no final de 1994. O palco foi Kandahar, uma cidade reduzida a escombros por anos de conflito. Naquele momento, Kandahar era o símbolo da anarquia. Senhores da guerra controlavam as estradas com barreiras improvisadas. Caminhoneiros eram saqueados todos os dias. Meninas eram sequestradas nas escolas sob a mira de fuzis. As famílias assistiam a tudo sem qualquer poder de reação. A maioria dos combatentes do Talibã era composta por jovens. Muitos cresceram em campos de refugiados no Paquistão, vivendo em barracas de lona. A guerra era a única realidade que conheciam. Quase todos perderam pais, irmãos ou amigos próximos nos combates anteriores. Para esses jovens, o mundo não tinha tons de cinza. Existia o certo e o errado, a obediência ou a punição. No vídeo, as imagens da época mostram fileiras de rapazes de turbante com olhares fixos. O movimento tinha um líder, Mullah Muhammad Omar. Ele era um veterano da guerra contra os soviéticos. No campo de batalha, um estilhaço atingiu seu rosto e ele perdeu um olho. Omar vivia isolado e fugia das câmeras. Ele não dava entrevistas e raramente aparecia em público. Esse mistério em torno de sua figura alimentava seu poder. À primeira vista, um ex-soldado comum, mas na prática, uma figura messiânica. Seus seguidores acreditavam em uma missão divina. Para eles, Omar foi o escolhido para restaurar a disciplina no país. Eles o batizaram de Amir al-Mu'minin, o líder dos fiéis. O título exigia lealdade absoluta e autoridade religiosa total. Não havia mais espaço para contestação. A ordem estava chegando, mas o preço seria alto. Segurança nas estradas e o fim imediato da corrupção. Essa era a promessa inicial do Talibã. Eles ofereciam uma justiça rígida, baseada em interpretações severas de leis religiosas. No começo, parte da população local aceitou o grupo. Os combatentes desarmaram os senhores da guerra, os roubos nas estradas diminuíram e os postos de controle ilegais desapareceram. Para um povo exausto de viver com medo,
A mudança parecia um alívio, mas essa ordem tinha um preço alto. Por que a resistência foi tão pequena? Cabul estava destruída após anos de conflitos internos. A cidade não tinha forças para lutar. À primeira vista, uma libertação, mas na prática, o início de um regime de terror. 27 de setembro de 1996. O Talibã cruzou as fronteiras de Cabul. Os combatentes avançaram rápido pelas ruas desertas. No mesmo dia, eles localizaram o complexo da ONU. Era lá que o ex-presidente Mohamed Najibullah se escondia há anos. Os homens invadiram o local e o arrastaram para fora. Najibullah foi espancado brutalmente. Depois, foi executado. Na filmagem da época, nota-se: seu corpo foi pendurado em praça pública para servir de aviso. Em poucos dias, a rotina das mulheres sofreu uma ruptura total. Novas ordens surgiram por decreto e a aplicação foi imediata. Mulheres foram proibidas de sair de casa sem a presença de um parente do sexo masculino. Escolas femininas foram lacradas em todo o país. Professoras perderam seus cargos em 24 horas. Funcionárias de escritórios, hospitais, ONGs e redações de jornal foram demitidas no ato. Famílias inteiras perderam sua única fonte de renda em um único dia. O controle precisava de braço forte. Para isso, o grupo criou uma força especial de repressão. O nome oficial era Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício. Os oficiais dessa unidade patrulhavam cada esquina da capital. Eles não usavam apenas armas de fogo, carregavam bastões, cabos de aço e chicotes de couro. As abordagens eram aleatórias e violentas. No quadro, patrulhas param veículos e revistam pedestres sem aviso. Se uma burca fosse considerada curta demais, a punição era física e imediata. Ouve-se o som do chicote estalando no asfalto. O medo substituiu a esperança original. Não havia margem para erro. O novo sistema não aceitava perguntas ou desvios. O silêncio tomou conta de Cabul. Assim começou o governo dos estudantes de teologia. A punição era imediata e mecânica. Se o som dos sapatos no chão fosse audível, a agressão acontecia. Se uma mulher falasse em tom alto ou demonstrasse nervosismo, o diagnóstico era comportamento inadequado. O resultado era o espancamento. Não existia aviso prévio, não existia direito a recurso. A violência ocorria em público, sob o olhar de todos. As ruas se transformaram em zonas de pavor constante. Os mercados viraram locais de alto risco. No quadro, mulheres caminham rápido, com a cabeça baixa. O objetivo era a invisibilidade. Por que o sistema de saúde colapsou? Médicas foram expulsas dos hospitais. Ao mesmo tempo, homens não podiam atender mulheres. O resultado foi um beco sem saída mortal. As mulheres grávidas eram barradas nas entradas dos hospitais. Uma infecção simples evoluía para óbito em poucos dias. O parto tornou-se uma sentença de risco extremo. Em 1997, as organizações de saúde registraram o impacto. A taxa de mortalidade materna atingiu 1.600 mortes para cada 100.000 nascimentos. Muitas mulheres morriam em silêncio absoluto dentro de casa. O medo de sair e buscar ajuda era maior que o medo da morte. O isolamento era total. À primeira vista, uma reforma social, mas na prática, uma máquina de terror psicológico. Em 1997, a estratégia mudou. O Talibã abandonou as punições em becos escuros ou prisões secretas. Eles levaram o castigo para a luz do dia. O objetivo era atingir o máximo de espectadores possível. Para o Talibã, o medo era a principal ferramenta de gestão. Ver um corpo sendo castigado em praça pública garantia a obediência. A lógica era simples: quem assiste, não questiona. Os mercados e as avenidas principais de Cabul foram convertidos em palcos de execução. Mas um local superou todos os outros em infâmia: o Estádio Gazi. A câmera registra arquibancadas lotadas de civis. Os moradores ainda chamam o local de Estádio de Esportes de Cabul, mas a memória coletiva guarda outra imagem. Ali,
As sentenças mais brutais eram executadas diante de milhares de pessoas. Não havia margem para erro. Assim terminou a liberdade de movimento. 20.000 pessoas. Esse era o público estimado dentro do estádio Ghazi, em Cabul. O anúncio não era discreto. Alto-falantes nas ruas convocavam a população para assistir aos eventos. Por que as pessoas iam? O medo era um motor potente, mas a curiosidade também cumpria seu papel. O estádio não recebia jogos de futebol, mas sim execuções públicas. À primeira vista, um evento organizado, mas na prática, um espetáculo de terror estatal. Mulheres acusadas de crimes eram o alvo principal. As acusações incluíam adultério, fuga de casa ou desobediência a um parente homem. Não existiam advogados, não existiam apelações. Comandantes do Talibã decidiam o destino das acusadas em poucos minutos. No quadro, a multidão em silêncio absoluto nas arquibancadas. 16 de novembro de 1999. Essa data marcou a história do Afeganistão. Zarmina, uma mulher comum, foi levada ao centro do gramado. O crime imputado: matar o marido com um martelo durante uma briga doméstica. O Talibã manteve em uma cela por quase 3 anos. Eles esperaram o momento certo para o impacto visual. Foi uma das primeiras execuções públicas de uma mulher sob aquele regime. A ação foi coreografada. Um veículo entrou no estádio e parou no centro do campo. Zarmina saiu do carro. Ela vestia uma burca azul que cobria todo o seu corpo. 2 policiais mulheres, também cobertas por burcas, seguravam seus braços. Nota-se na cena o passo lento da condenada sobre a terra batida. O silêncio do estádio era interrompido apenas pelo som do motor do veículo e pelo vento. Não havia defesa. Não havia misericórdia. O objetivo não era apenas punir Zarmina. Era enviar um sinal claro para todas as mulheres do país. A execução foi rápida. Um soldado se aproximou com um fuzil. O som do disparo ecoou nas paredes de concreto do estádio. Assim terminou o julgamento. Os corpos eram removidos rapidamente para limpar o campo para o próximo evento. Um rifle nas mãos de um jovem combatente do Talibã. Ele estava posicionado exatamente atrás dela. Quando recebeu a ordem, a mulher se ajoelhou no centro do estádio. O atirador disparou 3 vezes contra a sua cabeça. Por que tantas pessoas estavam lá? O Talibã usou o rádio para anunciar a execução com antecedência. Famílias inteiras levaram seus filhos para as arquibancadas. O objetivo era transformar a morte em um espetáculo de obediência. À primeira vista, um evento público controlado. Mas na prática, um crime registrado clandestinamente. Uma mulher na multidão escondia uma câmera. Ela arriscou a própria vida para filmar o ato. Essas imagens foram retiradas do Afeganistão ilegalmente e exibidas para o mundo todo. O vídeo se tornou a prova mais contundente de como o regime usava punições públicas para manter o controle absoluto. Dentro do país, a crueldade se tornou rotina. A população não apoiava os atos, mas o silêncio era a única forma de sobrevivência. Rejeitar a barbárie abertamente significava atrair a violência para si ou para a própria família. As execuções no estádio Ghazi não terminaram com a morte de Zarmina. O cronograma de horrores era extenso. Ladrões tinham as mãos amputadas. Crimes morais eram punidos com chicotadas em praça pública. Na filmagem, nota-se a rigidez dos guardas e a passividade forçada dos espectadores. Relatórios da Human Rights Watch e da Anistia Internacional detalham o padrão. Mulheres eram paradas aleatoriamente nas ruas e espancadas. Adolescentes não tinham privilégios. A idade não oferecia proteção alguma contra os cabos de aço e os rifles. A intenção do indivíduo não importava para o regime. Acidentes eram julgados como crimes deliberados. Em 2000, na cidade de Herat, uma mulher de 30 anos foi cercada em um bazar lotado. O crime: ela riu enquanto conversava com outra mulher. Ouve-se o som dos golpes de cabo de aço contra o corpo. Ela foi espancada até desmaiar no chão de terra. Ninguém na multidão se moveu para ajudar. Pelas leis do Talibã, o socorro era considerado cumplicidade. Intervir significava receber o mesmo castigo. O impacto psicológico era imediato.
Após presenciarem os espancamentos, muitas mulheres se trancavam em casa por semanas. Outras desistiram de sair às ruas permanentemente. Cabul, que antes era uma cidade vibrante, transformou-se em um cenário de portas fechadas e ruas silenciosas. Não havia margem para erro. Assim terminou a liberdade de movimento para milhões de pessoas. Cabul mudou em poucos dias. O que antes era uma cidade com mulheres estudando, trabalhando e circulando livremente, tornou-se um cenário de ausência. Elas simplesmente desapareceram da vida pública. O Talibã não escondia as punições. O objetivo era a visibilidade. O espancamento público servia como aviso, mas havia uma contradição. As câmeras eram proibidas. Fotografias e vídeos eram rotulados como imorais. Qualquer um flagrado filmando enfrentava a prisão, o espancamento severo ou a execução sumária. Por que alguém arriscaria a vida por uma imagem? A resposta era simples. Sem provas, o mundo não acreditaria no horror. O silêncio era a maior arma do regime. Mesmo sob risco de morte, alguns registraram a realidade. Foi assim que surgiu o vídeo do destino final de Zarmina. Mas o material mais impactante veio da Hawa, a Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão. O grupo operava desde 1977. Elas lutaram contra a ocupação soviética e depois contra o controle do Talibã. No final da década de 90, as integrantes usavam câmeras escondidas sob as burcas. No vídeo, nota-se: uma mulher levanta levemente o tecido para pedir comida. Ela está passando fome. Em segundos, oficiais do Talibã a cercam. Eles desferem golpes repetidos com varas de madeira grossas. Ouve-se o som seco da madeira atingindo o corpo. Ao redor, as pessoas não se movem. A multidão paralisou. Ninguém ousava intervir ou respirar mais forte. À primeira vista, era apenas um incidente de rua. Mas na prática, era a política oficial de Estado. O registro saiu do país clandestinamente pela fronteira com o Paquistão. As imagens chegaram às mãos de jornalistas, grupos de direitos humanos e representantes das Nações Unidas. Para o mundo exterior, foi o primeiro choque de realidade. Era a prova irrefutável do cotidiano sob o regime. Mas, dentro do Afeganistão, nada mudou. O terror continuou operando em ciclos. A violência pública permaneceu como a ferramenta mais eficaz de controle social. Os chicotes continuaram estalando nas praças de Cabul. Não havia sinal de fim para aquele sistema. Os eventos pareciam estagnados no tempo. 11 de setembro de 2001. Nessa data, o impacto veio de fora. Os ataques em solo americano paralisaram o globo. A dinâmica de poder em Cabul estava prestes a ser despedaçada. Tudo mudou em poucas horas. 11 de setembro de 2001. O plano foi executado. O mundo descobriu que a Al-Qaeda operava livremente sob a proteção do governo afegão. Os Estados Unidos exigiram a entrega imediata dos líderes terroristas. O Talibã recusou. Por que o grupo ignorou o ultimato? Eles acreditavam na proteção das montanhas. Mas o silêncio durou pouco. A recusa selou o destino do regime e deu a Washington a justificativa necessária para a invasão. 7 de outubro de 2001. Nessa data, o céu sobre o Afeganistão mudou. Caças americanos e forças da coalizão iniciaram uma campanha de bombardeio massivo. O som das explosões ecoava por quilômetros. Os alvos eram precisos: bases militares, campos de treinamento e centros de comando nas principais cidades. À primeira vista, uma defesa sólida, mas na prática, um colapso acelerado. Enquanto as bombas caíam, a Aliança do Norte se movia por terra. O grupo de oposição avançou de forma agressiva a partir do norte. Eles tomaram estradas, cercaram fortalezas e marcharam em direção à capital. O cerco apertou em poucas semanas. 13 de novembro de 2001. Cabul caiu. O governo do Talibã desmoronou completamente. Na filmagem da época, nota-se: ruas desertas e poeira. Aeroportos foram deixados para trás. Escritórios governamentais ficaram abertos, com papéis espalhados pelo chão. Não havia ninguém para dar ordens.
Milhares de combatentes e líderes do alto escalão fugiram. Eles não apenas saíram das cidades, eles cruzaram a fronteira para o Paquistão ou desapareceram nas cavernas das regiões montanhosas remotas. A estrutura de poder evaporou. Mas isso era apenas o começo de uma nova realidade. Pela primeira vez em 5 anos, as mulheres caminharam livremente pelas calçadas de Cabul. Ouve-se o som de vozes femininas nos mercados. Elas saíram de casa sem esconder os rostos sob a burca obrigatória. Meninas carregando cadernos voltaram para as salas de aula, fechadas desde 1996. Hospitais, escritórios e emissoras de rádio reabriram. Nas imagens de arquivo, percebe-se mulheres retomando seus postos de trabalho. O cenário de medo absoluto estava sendo substituído por uma rotina comum. A queda do regime expôs a verdade oculta. Vídeos de arquivos secretos começaram a surgir. O mundo assistiu a cenas de punições públicas, espancamentos brutais e execuções em estádios de futebol. Os registros revelaram o cotidiano sob a lei extremista entre 1996 e 2001. Mulheres afegãs viveram 5 anos sob ameaça constante de chicotadas e morte. Não havia margem para erro. Agora, as evidências estavam expostas para todos.